Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Estrutura e componentes do GDD. Material compilado para o curso Fundamentos e Práticas para a Construção de Jogos Digitais de Cartas e de Tabuleiro, acessíveis para pessoas com deficiência. Ministrado pelo professor Francisco Lima, UFPE 2022. Estrutura e componentes do GDD em levantamento das ferramentas e necessidades da indústria de jogos na escrita e manutenção de Game Design Documents, por Zaraton Lopes Viana, Felipe Ferraz e Pauline Matheus Jucá. Um dos artefatos bastante utilizados na produção de jogos digitais é o Game Design Document. GDD é o documento do projeto do jogo. Seu intuito é comunicar aos membros da equipe desenvolvedora do jogo quais as intenções do game designer, projetista do jogo, e dos demais membros da equipe que produzirá o jogo em si. O Game Design Document contém em detalhes os elementos que compõem um jogo digital, incluindo seus personagens, as mecânicas de jogo, o enredo, os níveis e quaisquer outros elementos importantes que fazem parte do jogo. Uma má elaboração ou má gestão de um Game Design Document pode acarretar um retrabalho no futuro, gerando um grande desperdício de investimento e tempo nas fases de produção e pós-produção. Esse documento pode ser escrito e mantido de diversas maneiras, pois não existe um padrão a ser seguido. Diversos autores sugerem templates ou modelos desse documento, mas sua geração é bastante discutida. Apesar de não ter um formato padrão, existem alguns desafios comuns na criação e manutenção de um Game Design Document, tais como realização constante de mudanças, presença de elementos além dos textuais, uso de versionamentos nos documentos, acessos aos documentos por todos os membros da equipe e uso de ferramentas inapropriadas. Os dois principais propósitos para a documentação de um jogo são memória e comunicação. Manter a memória é importante porque permite entender como o projeto evolui e também permite identificar o estado atual do projeto em comparação com suas versões passadas. Diversas tomadas de decisão e informação estão contidas nos documentos e podem mudar diversas vezes durante o desenvolvimento de um jogo digital, dificultando o armazenamento de todas essas informações e decisões ao longo do tempo. Mesmo considerando que os participantes tenham uma excelente memória, ainda assim será necessário comunicar seus pensamentos e decisões para outras pessoas, e é neste contexto que a comunicação se torna importante. Saber como comunicar o que os designers, projetistas do jogo querem de fato, pode ser uma tarefa árdua, e os documentos são a melhor ferramenta para isso. A má utilização desses artefatos de documentação poderá acarretar um extenso processo de retrabalho nas fases seguintes à pré-produção do jogo, causando assim uma perda de investimento. A documentação dos jogos digitais é criada durante as fases de conceito, pré-produção e produção do ciclo de vida do desenvolvimento do jogo. Sua principal função é informar aos membros da equipe de desenvolvimento e parceiros, editora, fabricante, licenciador e outros membros interessados, sobre todos os componentes envolvidos no projeto de construção do produto. Os objetivos de tais documentos podem ser divididos em dois: garantir que os membros da equipe de desenvolvimento compreendam suas respectivas funções no processo de desenvolvimento do jogo, bem como o que deve ser feito, e convencer as outras empresas a investir, financiar a produção ou ajudar de outras maneiras a transformar o jogo em um produto final. Estrutura e componentes do GDD em Proposal of Game Design Document from Software Engineering Requirements Perspective, por Mário Gonzalez Salazar, Hugo Mitri, Walter Mock Lemos Olaude e José Luiz Gonzalez Sanches. 1.
Todos os autores sugerem que um GDD inclua uma seção que resume os elementos-chave do jogo para manter os olhos na estrada. Alguns autores até incluem uma subseção de metas ou objetivos do jogo. Nós vamos chamar esta seção de visão geral. 2. O termo mecânica é usado para descrever ambos, elementos do jogo como um personagem do jogador ou uma interação pretendida como um desafio. Decidimos separá-los para conseguir uma melhor ordem na estrutura do jogo e um bom potencial de reaproveitamento. Entre os autores, a forma de descrever os elementos do jogo tem alguns pontos em comum. Seções como mecânica, personagem ou lista de ativos, mas as seções de descrição nem sempre são as mesmas. Nós chamamos a mecânica como a seção referente aos elementos do jogo. 3. Como mencionado anteriormente, dividimos os elementos do jogo das interações do jogo. Todos os autores têm seções comuns que contêm os elementos do jogo interagindo entre eles e com o jogador, como interfaces, níveis ou inteligência artificial. Chamamos esta seção de dinâmica. 4. O que o jogador percebe pelos seus sentidos tem dois aspectos, o visual e o auditivo. A maioria dos autores cobre os aspectos visuais em um documento chamado Bíblia da Arte. Baldwin sugere uma seção de arte, abreviando a Bíblia de Arte em seu modelo. A parte auditiva é mencionada por alguns autores. Chamamos de estética, a seção em que o jogador percebe pelos seus sentidos. 5. Criar experiências agradáveis para o jogador é fundamental para o processo do jogo. Experiências do jogador são enriquecidas pela mecânica, pela dinâmica e pela estética dos jogos. A jogabilidade pode ser usada para vincular o design do jogo à experiência do jogador. Portanto, definir as expectativas das experiências dos jogadores pode levar a um aperfeiçoamento do jogo e ao estabelecimento de uma linha base para testar as experiências em produção. Nenhum autor inclui esta questão em seu GDD. Decidimos incluir uma seção chamada Experiência, para abordar as expectativas do jogador. 6. As limitações técnicas são cobertas por alguns autores, incluindo um resumo da Bíblia técnica no GDD. Incluímos uma seção chamada Restrições, pois afetam diretamente o design do jogo. Estrutura e componentes do GDD em Improving Game Development Process Applying Multi-View Game Design Documents, por Luisa Moller e Pablo Correa Gonzalez. Apesar da importância vital do GDD como a alma do jogo, nenhum padrão surgiu para descrever como, quando ou com que propósito ele deve ser escrito. Além disso, se o mesmo GDD for enviado para diferentes equipes de produção, é altamente provável que se obtenham jogos diferentes como resultado. Portanto, organizar e estruturar todas as informações do jogo em seções apropriadas é um dos desafios vitais para escrever um bom GDD. A estrutura baseada no padrão IEE 830-1998 para especificações de requisitos de software, SRS, proposta por Salazar, Mitre, Olaudi e Sanchez, é utilizada neste artigo. Eles estudaram vários modelos de GDD, definindo uma estrutura básica, comum e inovadora, restrita pelo padrão IEEE, dividindo as seções do documento da seguinte forma: visão geral, mecânica, dinâmica, estética, experiência e premissas e limitações. A seção de visão geral resume os elementos-chave do jogo, como objetivos a serem alcançados pelo jogo, jogabilidade central, a principal atividade que o jogador fará no jogo, recursos, gênero, conjunto de regras básicas que descreve a natureza do jogo, número de jogadores, plataformas de destino, como computador, consoles ou smartphones, tema, diretrizes para a estética do jogo e um resumo do histórico. Deve incluir as relações com outros documentos e uma linguagem comum para entendimento comum. A seção de mecânica é usada para descrever elementos do jogo como categorias de elementos: inimigo, chefe, arma, mundo ou música, elementos centrais com atributos e seu comportamento, regras de interação, inteligência artificial, elementos do mundo do jogo e a lista de ativos. Na dinâmica estão incluídas as interações pretendidas como o mundo do jogo.
como detalhes do tema, fluxo de níveis e histórico detalhado. Elementos dos níveis, como objetivos primários e secundários, recompensas implícitas e explícitas, desafios, descrição dos níveis, áreas especiais e interface do jogo. Normalmente, os documentos de projeto combinam as partes mecânicas e dinâmicas em uma única seção. A seção de estética traça o que o jogador percebe por seus sentidos visuais e auditivos, como recursos visuais e sonoros. A seção de experiência aborda a definição das experiências esperadas pelo jogador, incluindo atributos de qualidade e compensações do jogo. Esta seção normalmente não é incluída em documentos de design, mas os autores afirmam que isso leva ao aprimoramento do jogo, e a saber o que esperar do teste em protótipos e futuras fases de desenvolvimento do jogo. Por fim, a seção de suposições e restrições aborda as limitações técnicas e de negócios que afetam diretamente as decisões de design do jogo. Deve incluir o conhecimento das partes do jogo para revisões. Estrutura e componentes do GDD em Incorporating a Game Design Document into Game Development Project Deliverables, por Craig Marais, Lynn Futcher e Johan van Niekerk. Seção, subseção, descrição. Introdução. Escopo do documento. Uma breve descrição do propósito do documento. Subseção. Autores. Informações biográficas e de contato. Seção, revisão. Subseção. Game Design Document. Descrição. Detalhes das mudanças mais significativas. Subseção. Documentos adicionais. Referenciar documentos técnicos separados. Seção. Especificações de desenvolvimento. Subseção. Funções do time. Descrição. Funções e responsabilidades. Subseção. Objetivos de iteração. Descrição. Objetivos do projeto. Seção. Gameplay básico. Subseção. Background e conceito. Descrição. Descrição verbal do game com a história. Subseção. Funções do jogador e objetivos. Descrição. Descreva os propósitos entendidos pelo jogador. Seção. Especificações técnicas. Subseção. Sistema-alvo. Descrição. Requisições de hardware e software. Subseção. Sistema. Subseção. Desenvolvimento do sistema de controles. Descrição. Esquema de controle entendido. Motivação e seleção das peças a serem utilizadas. Seção. Especificações de gameplay. Subseção. Gênero. Descrição. Descreva o estilo do jogo e o tema, com exemplos claros. Estrutura e componentes do GDD em Scott Rogers utiliza em seus projetos 3 tipos distintos de GDD. Página única. Tipos de documento que descrevem uma visão global do jogo, de forma que possam informar não apenas desenvolvedores, mas outras pessoas participantes do jogo. É formado por diversas informações técnicas, como plataformas, faixa etária, classificação, venda, concorrentes e muitas vezes desenhos simples e descrições dos personagens. O projeto de 10 páginas. Este documento já pode ser considerado um amplo documento de design, com um certo nível de detalhamento de várias características do jogo.
Neste documento, já é possível ver especificações de personagens, desafios e world building. Game Document, com gráfico de ritmo incluso. Um GDD que se assemelha à maioria dos outros, incluindo também com levels e fases, chamado de gráficos de ritmo, detalhando desafios, recompensas e demais detalhes. Estrutura e componentes do GDD em excertos retirados de Scott Rogers, Level Up, The Guide to Great Video Game Design. Projeto de página única. O projeto de página única é uma visão geral simples do seu jogo. Vai ser lido por diferentes pessoas, incluindo seus colegas de equipe e seu editor. Então você precisa mantê-lo interessante, informativo e, o mais importante, curto. Deve ser não mais do que, você adivinhou, uma única página. Você pode criá-los como quiser, desde que inclua as seguintes informações: título do jogo, sistema de jogos pretendidos, faixa etária dos jogadores, classificação do Intended Entertainment Software Rating Board, ESRB, um resumo da história do jogo, com foco na jogabilidade, modos de jogos distintos, pontos de venda únicos e produtos competitivos. Projeto de 10 páginas. Agora que você completou o esboço do jogo, é hora de expandir essa informação e expandir os detalhes. O documento de 10 páginas é um documento de design amplo, que apresenta a espinha dorsal do seu jogo. A intenção é que os leitores compreendam rapidamente o básico do produto final, sem entrar em detalhes tortuosos. Manter seu projeto de 10 páginas interessante pode ser a parte mais importante do seu documento. Lembre-se, as pessoas que vão financiar seu jogo vão ler isso. Certifique-se de fornecer muitos recursos visuais, mas mantenha-os relevantes. Não exagere com fontes extravagantes e layouts ornamentados. Legibilidade é a chave. Crie seu projeto de 10 páginas no PowerPoint ou em um programa similar para ajudá-lo com a formatação. Isso permitirá que você apresente eletronicamente durante uma reunião ou imprima o projeto como em um folheto. Não importa qual documento você está criando, o objetivo é torná-lo interessante o suficiente para que seu leitor queira continuar lendo. Pergunte a si mesmo, enquanto você escreve seu projeto de 10 páginas: quem é o meu público? Há uma grande diferença entre um projeto de 10 páginas que está circulando em torno de sua equipe contra um projeto que será apresentado a um departamento de marketing. Aqui estão alguns exemplos de como você deve distribuir as informações em seu projeto de 10 páginas por tipo de público. Para a equipe de produção, forneça diagramas claros de jogabilidade. Use frases curtas e chamativas. Use terminologia específica para passar uma mensagem clara. Compare a jogabilidade com jogos relacionados, até títulos antigos. Para a equipe de marketing e executivos, mostre imagens conceituais empolgantes. Texto em forma de marcadores. Use exemplos vívidos e descritivos. Use jogos modernos e bem-sucedidos como títulos comparativos. A regra dos 3. Essa regra será abordada mais adiante neste livro, mas por enquanto meu entendimento é que as pessoas gostam de coisas em 3, especialmente quando você está fornecendo exemplos. A lógica por trás da regra de 3 é esta. O primeiro exemplo dá ao leitor uma ideia do que você está falando, mas ainda pode confundi-los. O segundo exemplo dá ao leitor algo para comparar ou contrastar com o primeiro exemplo. O terceiro exemplo dá outro exemplo que pode complementar ou contrastar com os outros dois, evitando que seus exemplos pareçam binários ou artificiais. Qualquer coisa depois dos 3 fica muito longa e chata. Nunca seja muito longo ou entediante. Projeto de 10 páginas. Esboço. Página 1. Página de título. Título do jogo. Sistema de jogos pretendidos. Faixa etária dos jogadores. Classificação etária pretendida. Data de entrega projetada. Logos do jogo. Ao criar o título do seu jogo para o seu projeto de 10 páginas, sugiro criar um logotipo de espaço reservado. Escolha a fonte adequada para o seu título e permita transmitir o gênero do seu jogo rapidamente, sem a necessidade de fotos.
Resumo da história do jogo. Fluxo de jogo. Resumo da história do jogo. Usando o esboço da história de uma folha como ponto de partida, aprofunde a história do seu jogo. Tenha em mente que o esboço da sua história ainda não deve ter mais do que alguns parágrafos, mas isso não deve impedi-lo de contar o começo, meio e o fim. Seus leitores vão querer saber se seu herói sempre resgata a princesa. Fluxo do jogo. Descreva brevemente o fluxo da ação do jogo no contexto dos locais em que o jogador se encontrará. Por exemplo, Tomb Raider Legend é um jogo de ação em terceira pessoa. A aventura mostra a arqueóloga Lara Croft procurando nas selvas da Bolívia e nas montanhas do Tibete a misteriosa chave Galali, um artefato que pode ser a chave para encontrar a mãe perdida de Lara. Este breve esboço do fluxo do jogo informa ao jogador com quem ele está jogando, Lara Croft, o ângulo da câmera, terceira pessoa, e o gênero do jogo, ação e aventura, bem como nos mostra um quadro dos locais do jogo, Bolívia, Tibete, e os objetivos do jogador, buscar a chave Galali e resolver o mistério da mãe de Lara. Feito isso, liste os ambientes em que o jogador se encontrará. Certifique-se de apontar qualquer jogabilidade especial que possa ocorrer nestas localizações. Outras perguntas que devem ser respondidas pelo fluxo do jogo incluem: quais são os desafios o jogador encontrará e os métodos para superá-lo? Como funciona o sistema de progressão e recompensa? Como o jogador cresce à medida que os desafios aumentam? Como a jogabilidade se relaciona com a história? O jogador encontra quebra-cabeças que dão acesso a novas áreas quando resolvidos? O jogador tem que lutar contra chefes que impedem sua progressão? Qual é a condição de vitória para o jogador? Salvar o universo? Matar todos os inimigos? Coletar 100 estrelas? Todas as anteriores? Se o seu jogo não tem um personagem, então concentre-se nos ambientes que os níveis de jogo representam. Por exemplo, ainda que o quebra-cabeça Peggle não tenha personagem principal, cada nível representa os desafios de um mestre Peggle, que mora em um determinado local. Se você está trabalhando em um jogo esportivo, se há algum evento especial como o Super Bowl ou estádio em que o jogador irá competir, ou se está fazendo um jogo de corrida, concentre-se nas pistas e nos locais. A chave é sempre conduzir o leitor à experiência de jogo, enquanto cria imagens vívidas dos locais e das atividades do jogo. Página 3. Personagem. Até este ponto, você encontrou alguns detalhes sobre os personagens que o jogador está controlando, ou o veículo que está dirigindo, em relação à história. Aqui é onde você deseja destacar alguns detalhes sobre seu personagem. Idade, gênero e outros materiais, tipo dossiê, podem vir aqui, contanto que você sinta que isso faz justiça ao seu personagem. Não vale listar o tipo sanguíneo do seu personagem se isso não acrescentar nada ao seu jogo. Mas se acrescentar, então mencione. Arte conceitual é uma obrigação ao lidar com personagens. Com que seu personagem se parece? Qual é a história do personagem? Como ele foi parar nesse dilema? Qual é o tipo de personalidade dele? Como ele responde aos desafios do jogo? Por exemplo, quando trabalhei em God of War, nós constantemente nos referíamos a Kratos como brutal, e tudo o que ele fazia no jogo, matar inimigos, abrir baús de tesouros, deveria refletir essa personalidade. Como todas essas informações sobre o personagem se relacionam com a jogabilidade? O personagem tem algum movimento, habilidade, arma de assinatura ou ataque? O personagem tem algum movimento, habilidade, arma de assinatura ou ataque? Por exemplo, Mario tem seu ataque de pular e pisar, enquanto Simon Belmont de Castlevania tem seu chicote. Que outra habilidade o personagem tem? Dirigir, voar, nadar? Certifique-se de fazer alusão a cada principal estilo de jogo em seu jogo. Mostre um mapa básico dos controles do personagem. Encontre uma imagem de controlador. É fácil encontrá-las online e serão usados para jogar o seu jogo, seja com um mouse, um teclado ou um Wii Remote, e mostre onde os controles vão. Página 4. Jogo. Aqui é onde você define o gênero do seu jogo. Comece com a jogabilidade e detalhe como a sequência do jogo é apresentada. Existem várias histórias, capítulos? Ou seu jogo está dividido em níveis ou rodadas? Há alguns cenários radicais do tipo atirar enquanto dirige ou fugir de um penhasco? Chame a atenção para essas situações. Inclua suas grandes cenas, pois elas deixarão o seu leitor interessado no jogo.
Use seus argumentos de venda a partir do seu conceito e visão geral aqui. Não se esqueça de descrever os inimigos, os minijogos e incluir pequenas descrições e ilustrações. Os diagramas são uma ótima maneira de ilustrar os conceitos de jogabilidade que são mais difíceis de imaginar. Detalhe os recursos específicos da plataforma do jogo. Quais recursos do jogo se destacam na plataforma de hardware? O seu jogo utiliza um cartão de memória, um disco rígido ou é para download? Usa uma câmera ou um controlador de movimento? O modo multiplayer é jogado em tela dividida? Aborde esses detalhes porque eles são importantes para os leitores entenderem quais requisitos de tecnologia serão necessários para produzir seu jogo. Página 5. Mundo do jogo. Apresente algumas imagens e descrições do mundo do jogo. Liste ambientes mencionados na história. Forneça descrições curtas que descrevam o que o jogador vai encontrar lá. Como esses locais se relacionam com sua história? Que sentimento ou estado de espírito está sendo invocado em cada mundo? Qual música será usada? Como todos os locais estão conectados ao mundo do jogo, bem como ao jogador. Inclua um mapa simples ou um diagrama de fluxo para mostrar como o jogador vai navegar pelo mundo. Página 6. Experiência de jogo. Há uma palavra alemã elegante, Gestalt, que se traduz como o todo de algo. A Gestalt pode ser encontrada sendo usada por críticos de cinema e arte para descrever a sensação geral de uma obra de arte ou o ambiente de um restaurante. Mas não se deixe enganar pelo requinte do termo. O conceito de Gestalt é maravilhoso quando aplicado a videogames. Para fazer um jogo parecer uma experiência completa, você precisa levar em conta a sensação da partida, telas, cutscenes, música, design de som, câmera, em outras palavras, o todo, a Gestalt do seu jogo. Então, agora que você sabe o que significa Gestalt, qual é a Gestalt geral do seu jogo? Bem-humorado? Horrível? Emocionante? Hardcore? Suspense? Sensual? Como esse sentimento será apresentado ao jogador desde o início do jogo? Procure menus e embalagens de filmes em DVD, especialmente edições de luxo como inspiração, pois costumam fazer um ótimo trabalho de capturar a sensação do filme com apenas um pouco de música, algumas fontes e alguns efeitos visuais. Existem modos ou interfaces especiais para o seu jogo? Exemplos de modos especiais são as jogabilidades de ataque de helicóptero em Call of Duty 4 Modern Warfare ou o Rage Mode de Ruby in Wet. Aqui estão algumas outras perguntas importantes sobre a experiência do jogo que você deve responder para o leitor do seu projeto de 10 páginas. O que o jogador vê a primeira vez quando inicia o jogo? Que emoções ou sentimentos devem ser invocados pelo seu jogo? Como a música e o som são permitidos para transmitir a sensação do seu jogo? Como o jogador navega nos ambientes do jogo? Inclua um simples diagrama de fluxograma de como o jogador navegaria na interface. Página 7. Mecânica de jogo. A mecânica é algo com o qual o jogador interage para criar ou ajudar com a jogabilidade. Aqui estão alguns exemplos de mecânica para você começar. Plataformas móveis, portas que abrem, balanços de corda, gelo escorregadio. Um perigo é uma mecânica que pode ferir ou matar o jogador, mas não possui inteligência. Aqui estão alguns exemplos de perigos. Plataformas eletrificadas, espigões, poços, lâminas de guilhotina balançando, jatos de chama. Descreva alguns, você não precisa de todos eles. Acho que 3 são suficientes nesta fase do seu esboço. Que tipo de mecânica única está no jogo? Como elas se relacionam com as ações do jogador? Como serão utilizadas no ambiente? Power-up. Um power-up é um item coletado pelo jogador para ajudá-lo no jogo. Os exemplos incluem munição, vidas extras, invulnerabilidade e assim por diante. Embora nem todos os jogos usem power-ups, você ainda pode encontrá-los em muitos gêneros diferentes de jogos de plataforma e jogos de corrida. Dê alguns exemplos de seus power-ups e o que eles fazem. Colecionáveis. Colecionáveis são itens que são coletados pelo jogador que não terão um impacto imediato na jogabilidade. Estes podem ser moedas, peças de quebra-cabeça ou itens de um troféu. O que o jogador coleciona? Qual é o benefício recolhendo-os? Eles podem ser usados para comprar itens, acessar novas habilidades, desbloquear material mais tarde no jogo?
Eles vão ganhar os troféus do jogador ou conquistas? Se o seu jogo tiver um sistema eletrônico, fale brevemente dele também. Descreva como os jogadores poderão coletar dinheiro e comprar itens no jogo. Descreva brevemente o ambiente de compras. É através de uma loja ou vendedor ambulante e assim por diante. Página 8. Inimigos. Se um perigo usa inteligência artificial, ou IA, ele se qualifica como um inimigo do personagem. Que inimigos encontraremos no mundo do jogo? O que os torna únicos? Como os jogadores supera? Chefes. Personagens chefes são inimigos maiores e mais terríveis, geralmente encontrados no final de níveis ou capítulos. Os chefes são diferentes porque muitos deles têm personalidades únicas. Eles são os vilões da história. Quem são esses chefes? Em que ambiente aparecem? Como o jogador pode derrotá-los? O que o jogador ganha por derrotá-los? Seus leitores vão querer saber. Os personagens chefes são divertidos e criam ótimos visuais em seu documento. Mostre-os. Página 9. Cutscenes. Seu jogo tem filmes ou cutscenes. Como serão apresentadas ao jogador? Descreva o método pelo qual eles serão criados, incluindo, mas não limitado a CGI, animação em flash, show de marionetes. Descreva quando o jogador verá isso, durante o jogo, no início, fim de níveis e assim por diante. Não deixe de mencionar os vídeos de demonstração. Página 10. Material de bônus. Viva! Chegamos à última página do nosso projeto de 10 páginas. Aqui é onde você nos fala sobre todo o material bônus ou desbloqueáveis, que encorajam o jogador a repetir o jogo. Dê alguns exemplos de coisas que os jogadores poderão desbloquear. Qual é o incentivo do jogador para jogar seu jogo novamente? Isto é, onde você mencionaria coisas como multijogador, conteúdo para download, conteúdo episódico e assim por diante. O documento de design do jogo e a terrível verdade sobre escrevê-los. Bem-vindo de volta! Agora que você tem um pouco de recheio no bolo, que é o seu design de jogo, é hora de aprofundá-lo com um GDD. Um GDD descreve tudo o que estará no jogo. É um documento muito importante, que toda equipe deve consultar durante a produção do seu jogo. Algumas pessoas confundem a Bíblia de jogos com o GDD. Não cometa este erro. A Bíblia do jogo é um termo retirado da produção de televisão. A Bíblia do jogo dá ênfase nas regras do mundo e nas origens e relacionamentos dos personagens. Este é um documento importante de se criar, especialmente se as informações sobre seu mundo e personagens forem compartilhadas com outros indivíduos, como aqueles que trabalham em materiais de marketing, como sites, adaptações de quadrinhos e merchandising. Mas lembre-se que a Bíblia do jogo não tem nada a ver com jogabilidade. E é para isso que serve o GDD. A ironia horrível é que, embora leve muito tempo e esforço para escrever um GDD, ninguém em sua equipe quer lê-lo. Por quê? Porque a maioria dos GDDs são documentos muito longos e intimidantes, repletos de informações que vão desde a mais útil à mais arcana. Quando eu estava escrevendo GDDs, descobri que todo mundo estava interessado neles, mas ninguém queria ter tempo para lê-los. Então, se ninguém quer ler meu design, por que eu estou gastando todo o meu tempo escrevendo-o? Bem, eventualmente, você precisará ler seu próprio GDD. Criar documentações irá ajudá-lo, tanto quanto ajudará seus companheiros de equipe. Se você mantiver o jogo apenas na sua cabeça, garanto que vai chegar um momento em que você terá muito para acompanhar, e você ficará sobrecarregado, ou até pior, você vai esquecer sua grande ideia como a arma que atira fogo nas formigas. Ao contrário da escrita de roteiros para filmes, não existe uma forma oficial de como é um GDD. Cada designer de jogos geralmente encontra o que funciona melhor para eles. Por exemplo, eu gosto de desenhar, por isso ilustrei meus documentos de design. Eu entendi que meus colegas de equipe entendiam os conceitos rapidamente quando eu os desenhava para eles. Lembre-se, foi assim que criei meu GDD, porque achei fácil e divertido de criar, e efetivamente comunicou minhas ideias para os outros membros do time. Nem todos os designers vão querer trabalhar desta forma, e encontrar seu próprio caminho é sempre melhor. No entanto, não importa como você comunica suas ideias, contanto que você seja claro. Existem muitas técnicas que você pode usar para obter isso. Storyboards. Assim como os filmes, a jogabilidade pode ser colocada em storyboards.
Isto não importa se você pode desenhar imagens detalhadas ou figuras. Há uma verdade no velho ditado: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se você está tendo problemas para ter ideias, você pode usar o filme publicado nos storyboards, nas histórias em quadrinho, ou até mesmo usar diagramas de jogabilidade neste livro para inspiração. Diagramas. Se você está preocupado com suas habilidades artísticas, você não deveria estar. Mesmo uma figura de palito transmite informações. Então você sempre pode diagramar seus exemplos de jogabilidade. Use formas e cores consistentes para representar seus elementos do seu jogo. Certifique-se de incluir uma legenda para os leitores saberem o que seus ícones e formas representam. Animação. Usando seus storyboards ou diagramas como ponto de partida, você, ou um amigo artista, pode animá-los com programas como PowerPoint ou Flash. Embora isso leve mais tempo, ver seus exemplos de jogabilidade em movimento deixa muito pouco espaço para erros de interpretação. Detonado Beat Chart. O Beat Chart é um documento que cobre todo o período do jogo. A vantagem é que permite aos leitores entenderem um monte de informações em uma página, e para comparar e contrastar o fluxo de informações dentro do jogo. A equipe Wiki. Em vez de matar árvores, por que não publicar seu GDD eletronicamente em uma wiki? É uma ótima maneira de os membros de sua equipe serem atualizados sobre o melhor e mais recente material do jogo, especialmente uma vez que podem contribuir para a sua criação. Mas tenha cuidado, como a pré-produção entra em produção, uma wiki pode facilmente ser negligenciada pela equipe de design e ficar desatualizada. Um GDD é antes de tudo sobre jogabilidade, como o personagem interage com o mundo em vez de se relacionar com ele. Uma diferença sutil, mas importante mesmo assim. Acho as bíblias de jogo importante, especialmente quando comunicam o universo do seu jogo para outras partes interessadas. Mas realmente deve ser feito após você ter começado a detalhar seu GDD. Ao escrever o documento de design do jogo, sempre mantenha uma importante coisa em mente. Tudo é líquido. Isso significa que os designs de jogos são seres vivos. Os designs de jogos mudam, fluem, transformam-se e evoluem. Se você não deixar sua ideia de jogo ferver como chili, você pode não ter uma grande ideia, ou pode perder uma oportunidade para criar uma jogabilidade verdadeiramente excelente. Eventualmente, muitas das coisas que você escrever em seu documento se tornarão obsoletas. A certa altura, escrever as coisas torna-se contraproducente e tudo se torna uma questão de acabamento do jogo. Mas você precisa de um ponto de partida, e um GDD lhe dá isso como plataforma de lançamento. Assim como o seu projeto de 10 páginas, você precisa saber quem é seu público. Isso é um pouco mais fácil, pois seu público-alvo principal são 4 tipos de pessoas: o produtor, o designer, o artista e o programador. Saber como essas diferentes disciplinas pensam, trabalham e priorizam a informação é muito importante para obter o seu ponto de vista. Lembre-se, a mais importante parte do trabalho de um designer de jogos é a comunicação. Aproveite o tempo para conversar com seus companheiros de equipe para descobrir no que eles estão mais interessados no design. Se você tiver que ajustar alguma informação no formato do seu GDD, então faça isso. Ao longo do prazo, seus companheiros de equipe apreciarão seu esforço. Falando em comunicação, lembre-se de que as palavras são muito poderosas. Certifique-se de fornecer exemplos e termos muito específicos para os elementos em seus documentos de design de jogos, especialmente quando se referir a personagens e mecânica do jogo. Se um termo necessário não existe, vá em frente e invente-o. Por exemplo, quando eu estava trabalhando em Máximo vs The Army of Zin, eu primeiro me referia aos inimigos do jogo, os Zin, como robôs. Eu aprendi rapidamente que todos na minha equipe tinham uma imagem mental diferente do que era um robô, variando entre o C-3PO de Star Wars ao Gigante de Ferro. Percebi que minha equipe estaria na página errada, a menos que eu fornecesse uma descrição mais clara para eles. A imagem que eu tinha na minha cabeça do Zin era de um esqueleto de metal feito de rebites de latão com engrenagens giratórias como tripas. Comecei a usar o termo relógios mortos-vivos para descrever o Zin. Descobri que ao focar minha linguagem para algo muito específico, meus companheiros de equipe puderam visualizar melhor a imagem que eu tinha na cabeça.
Você também precisa ser específico ao pensar em como a jogabilidade se desenrola para o jogador ao longo do jogo. Como isso acontece é chamado de progressão, progressão da jogabilidade. Introduzir a jogabilidade para o jogador pode ser uma coisa complicada. Aqui estão várias sugestões como você pode começar seu jogo. O jogador começa do zero, ou nível 1, sem habilidades e equipamentos. O jogador possui várias habilidades que são apresentadas a ele no início do jogo, mas precisam ser desbloqueadas ao longo do tempo. O Door Mechanism pode ser a experiência, pode ser o dinheiro ou algum outro fator. O jogador tem várias habilidades, mas não tem conhecimento de como usá-las, ainda. O jogador tem um poder significativo que pode usar imediatamente, apenas para perdê-lo após uma luta com o chefe ou confronto inicial. O jogador tem um poder significativo que pode usar imediatamente, mas terá que começar do zero, pois a história do jogo é estruturada em flashback. Assim como você precisa saber como seu jogo começa, você também precisa saber como termina. É aqui que o Beat Chart torna-se extremamente útil. O Beat Chart é uma ferramenta prática que pode não apenas ajudá-lo a desenvolver o conteúdo do seu GDD, mas também fornece um mapa da estrutura do seu jogo. Isso é extremamente importante ao examinar a jogabilidade e a progressão. Cada Beat Chart requer os seguintes elementos: nome do nível ambiente, nome do arquivo, designação de nível ambiente, hora do dia, no contexto do jogo, elementos da história por nível, progressão, foco na jogabilidade do nível, tempo estimado de jogo do nível, esquema de cores do nível ambiente, inimigos, chefes introduzidos e usados, mecânica introduzida e usada, perigos introduzidos e usados, power-ups encontrados no nível ou ambiente, novas habilidades, armas ou equipamentos introduzidos ou desbloqueados, valor e tipo de tesouro que o jogador pode encontrar, material bônus encontrado no nível ou ambiente, faixas de música a serem usadas neste nível e ambiente. Quando você compara duas ou mais colunas de um Beat Chart juntas, certos padrões começam a surgir em relação à introdução de novos inimigos, mecânicas, itens e habilidades. Você pode então identificar deficiências do projeto e começar a mover os elementos, preenchendo os buracos aqui e mudando áreas inchadas acolá. Aqui estão algumas coisas a serem observadas. Clumping. Muitos novos inimigos ou mecânicas sendo introduzidas de uma vez. Espalhe-os ao longo do jogo. Lembre-se, o primeiro nível do jogo sempre terá vários elementos, então tecnicamente ele não conta. Sameness. Muitas combinações idênticas de inimigos e mecânicas. Você quer misturar as coisas para manter a interação mais fresca. Alterne a hora do dia e os esquemas de cores. Se você tiver muitos esquemas de mesma iluminação, o esquema de cores em sequência, as coisas vão se repetir e parecer muito chatas. Alterne suas faixas de música. O jogador vai ficar entediado ouvindo a mesma música repetidas vezes. Problemas na economia do jogo. Certifique-se de que os jogadores tenham dinheiro suficiente para comprar itens para usar no mundo. Certifique-se de que o jogador não tenha muito dinheiro, senão ele se torna inútil. Mecânicas e inimigos devem ser introduzidos em conjunto com os itens e habilidades necessários para derrotá-los. Quando o jogador terá tudo no jogo? Todas as armas, todas as habilidades, todos os veículos, todas as atualizações de armadura, etc. Certifique-se de que o jogador tenha tempo de utilizá-los. Como regra geral, tento introduzir 2 ou 3 novas mecânicas, inimigos e recompensas por nível. Há um debate sobre qual é a melhor. Uma peça mais curta e pequena, ou uma experiência um pouco mais longa, mas envolvente. Com a ascensão dos jogos casuais, parece que a maioria dos jogadores prefere sessões de jogos mais curtas, média de cerca de 15 minutos por sessão. No entanto, essa tendência pode mudar em alguns anos, se os gostos dos jogadores voltarem ao mercado hardcore. O que eu acredito que importa mais é que você dê valor ao dinheiro dos jogadores. Eu costumo aconselhar as equipes a apontar um mínimo de 8 a 10 horas de jogo, de tempo necessário para bater um jogo. Isso não inclui o tempo de reprodução ou o tempo gasto assistindo cutscenes ou lendo diálogos. Lembre-se, nunca é demais ter mais conteúdo. Se o pior acontecer, você sempre pode cortar o conteúdo, caso se depare com atrasos na produção. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo.
Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos. Todo o material recomendado aqui serve apenas para fins educacionais. Nosso objetivo é fornecer acesso aos materiais educativos e inclusivos de excelência que encontramos. O seu, inclusive. Se você detém os direitos autorais de qualquer vídeo ou artigo citado aqui, ou acha que eles não deveriam estar disponíveis em nosso canal, informe-nos e os removeremos imediatamente.